Boa noite a todos. Vou pedir a Ana para fazer a prece para nós hoje, por favor, inicial. Aí a gente pode iniciar os trabalhos de hoje. Tá mudo seu computador. Meu ventilador atrapalha o microfone? Por enquanto, tá tranquilo. Tá? Beleza. Querido e amado mestre, gratidão, Senhor, pela oportunidade de mais um momento de estudo, para que possamos dar a chance de renovar os nossos pensamentos, reconceituar aquilo que temos como crenças, mas que aquilo que a gente discutir, aquilo que aprendermos, que não fique somente na cabeça, Senhor, que possa ir para o nosso dia a dia, em forma de ajuda a nós mesmos quanto ao nosso próximo. Como nos ensina Francisco de Assis, que a nossa renovação de atitude nos torne bênçãos onde quer que passemos. Não deixemos que as coisas da terra nos pese a passagem. Que mantemos, Senhor, nos nossos corações os teus valores de amor, de caridade, de humildade, a fim de nos aproximarmos cada vez mais de vós. Que assim seja. Assim seja. Fred, tudo ok aí? Sim, eu vou À vontade. compartilhar a tela aqui. A gente está bem no finalzinho do capítulo 16, né? E a gente está acompanhando o final, né, do desencarne nossa, mãe, de Fábio. Desculpe, gente, eu estou com dengue, eu estou meio mole. Mas vocês estão conseguindo ver já? Ainda não, André. Um momento. Não preocupa não, se não estiver conseguindo, a gente pode ir falando que a gente vai. Não, mas eu já estou mostrando aqui. Então, a gente estava falando, né, sobre a questão do Fábio, o amor sem fronteiras dele com a esposa, né, que mostra realmente a resignação e o desprendimento, né, que teve no momento não só do desencarne, né, durante toda a sua vida, de preparo, de ensinamentos com os filhos, com a própria esposa, né, e agora a gente estava no momento em que ele se despediu dos filhinhos, né? Só um momento que eu vou tentar aqui. Ele estava se despedindo dos filhos, né? Os filhos foram dormir. E aí, só um momento que eu vou ver se vocês conseguem visualizar agora, só um pouquinho. E a partir do momento em que os filhos foram dormir, para facilitar, né? Para que os filhos tivessem realmente serenidade no processo, eles falam que as crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu, que era uma das entidades que estava acompanhando o processo, né, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. Ou seja, eles tiveram esse cuidado, né, para que a própria espiritualidade fizessem com que as crianças, né, se desligassem um pouquinho daquela aura que a gente sabe é pesada, né, da separação no momento da morte. Então, eles foram conduzidos justamente para um lugar onde eles tivessem toda essa ausência, né, física do local. Na verdade, eles estavam durante o sono, né, mas que eles pudessem, de alguma forma, ter essa leveza para também auxiliar, de alguma forma, nesse processo, né. Esse é o momento que eu vou tentar mais uma vez aqui compartilhar. E diante, né, dessa separação iminente,
Já quando ela estava a sós com a esposa, né, que estavam tentando conciliar o sono, e a espiritualidade continuava no serviço, né, de libertação do corpo físico, do corpo espiritual do Fábio, né? Vocês estão conseguindo visualizar agora? Minha tela? Sim, tá aparecendo. Agora tá. tá. Beleza. É porque fechou aqui, eu vou abrir novamente. Então, eles estavam, né, finalizando esse procedimento, e aqui eles falam que enquanto Silveira, que era o próprio pai do filho, né, que estava auxiliando no processo de desencarne, amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes, e Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deitava-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente sorriu e, num átimo, o sangue fluiu-se à boca aos borbotões. Nesse momento, né, a esposa do Fábio naturalmente ficou desesperada, né, e levantou-se assustada, né, mas o próprio Fábio já tinha consciência de que era um momento realmente final e falou com ela para que ela tranquilizasse, né, que ela podia chamar o médico, mas que ele sabia, né, que não precisava se preocupar, ele estava realmente nos momentos finais. E aí, enquanto isso, né, o Jerônimo continuava separando o organismo perispiritual do seu corpinho, né, o corpo já bem débil do Fábio. E Dona Mercedes, né, pediu socorro a um vizinho e foi prestativo trazer e chamar um médico, né. Mas quando o médico chegou, o processo já estava praticamente, né, em curso e não havia mais o que se fazer. Mas o pai estava finalizando o desligamento, né, ele vai e retira os fluidos vitais e fala, né, que Fábio cumpriu os compromissos firmados no plano espiritual, e confirma o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe se conferiram, malgrado o corpo franzino e doente, desde a infância, traindo, né, a própria condição física que poderia, de alguma forma, penalizá-lo. Ele tinha consciência do processo final, ampara e orienta a família, fala sobre imortalidade, né, e a consciência que construiu um lar harmonioso, respeitoso, e além disso, ele tinha muito respeito pelo seu próprio corpo físico, né, com todas as suas fragilidades e as suas limitações. Ele sempre trabalhou no bem, mas sem, de alguma forma, penalizar o corpo, né, para que isso pudesse ocorrer. Ele não se eximiu dessa responsabilidade, também com o seu corpo físico, né. Ele não tinha responsabilidade somente com as questões espirituais, mas ele sabia, né, da sua responsabilidade perante o corpo físico, que a gente sabe, né, é o instrumento que a gente tem para se vir aqui na Terra, né, fazer o que nos é devido. E aí eles falam, né, que o André Luiz comenta que ele reparou que o Jerônimo repetia o mesmo processo de libertação que ele praticou com o Dimas, mas com uma facilidade que foi espantosa, né? Ou seja, depois da ação desenvolvida sobre o plano solar, o coração e o cérebro, devastado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico e, por fim, brilhava o corpo fluídico prateado, com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava sonolento, sem consciência, exato da situação. Supus que o caso de Dimas
se repetira ali, minudeza por minudeza, porém, 1 hora depois da desencarnação. Jerônimo cortou o apêndice luminoso. Está completamente livre, declarou o meu orientador satisfeito. Então, assim, aqui a gente vê que o processo de Dimas já foi bastante rápido, né? Desencarna em 24 horas, pelo que a gente conhece, né, de vários casos da doutrina, é um tempo extremamente rápido, né? Mas a gente vai ver em contraponto que, no caso do Fábio, foi somente 1 hora. Ou seja, apesar de todo o ataque que a gente sempre fala, que o Dimas teve, ele estava completamente desprendido, né? Ele tinha aquelas algemas espirituais que prendiam até a família. Então, essas 24 horas, né, consideradas, comparando com a 1 hora que o Fábio teve, foram extremamente dilatadas, né? Ou seja, ele André, teve um processo. Oi? o Fernando e a Paula e o Paulo levantou a mão aqui. Pode falar. Você quer raciocínio ou você vai dar a palavra? Não, pode falar. A hora que quiser, é só abrir e falar, tá? Bom, a gente tem 2 situações aí, que a primeira é a do Dimas, né, que faltou, digamos assim, essa comunhão familiar, né, para poder facilitar o desencarne dele. E também o equilíbrio dos familiares. Mas, via de regra, atualmente, né, como a minoria tem esse conhecimento, na minha casa, por exemplo, são católicos, né? Então, minha pergunta é se por ter essa dificuldade, porque se for basear na família do Dimas, né, essa dificuldade ela vai ser a mesma. Agora, se eu persistir, né, junto com a Fernanda aqui, claro, né, nesse caminho e Deus conceder, digamos, mais uns 20 aninhos de vida para a gente, e mesmo com esse amadurecimento, no momento do desencarne, a família vai interferir, porque aí está fora da nossa capacidade de poder, digamos assim, preparar a família, né? Porque eles têm como as suas convicções, né? Que na verdade nem são convicções, né? Na verdade, são aprendizados que eles têm desde de berço, que vem trazendo, mas por outro lado, eu percebo que a maioria mesmo dos católicos simplesmente esfriaram com relação a questionamentos, ou talvez nunca nem tivessem tido questionamentos, né? Então, a maioria está vivendo uma vida simplesmente rotineira, né? Se alimenta, cuida da casa, do trabalho, né? A questão espiritual, quando você aborda alguma coisa, você até acha abertura na família, sabe? Mas daqui a pouco entra um outro assunto, começa a falar da própria comida, começa a falar da comida de amanhã. Ou amanhã eu vou fazer um. Então, a gente, por mais que a gente se esforce, né, é lógico que é algo que a gente vai construindo ao longo dos anos, né? Mas eu creio que a possibilidade, da maioria dos nossos casos, como até antes de começar a gravar, chegamos à conclusão que nós estamos realmente mais para Dimas, né? É de como nós poderemos desencarnar como Dimas, mas um Dimas em condições mais equilibradas, mesmo a família estando em desespero, né? Isso é possível? Olha, eu vou falar um exemplo que a minha família é extremamente católica, mas eu acho que ela está muito preparada para lidar com a partida, né? Com a despedida. Eu já perdi meus 2 avós, já perdi meu pai. Então, assim, eu acho que não quer dizer que a gente precise seguir uma crença específica, né? Eu acho que os valores que a gente traz conosco, né? Que eu imagino que vocês devam ter, de alguma forma, né, introduzido para eles, muitas vezes
eu acho que alguma sementinha, né, que se plantou, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai era uma pessoa que tinha pavor da morte, sabe? Meu pai era apavoradamente desesperado com medo da morte, mas ele tinha medo e ele não tinha nenhuma vergonha de esconder isso, era católico, sabe? E ele ficou aqui em casa 2 meses antes dele falecer. E a gente conversava um pouco, né? Não que ele acreditasse em reencarnação, mas eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente conversou, e o próprio Ezequiel já me falou isso depois, meu pai, assim, eu achei que ele era um suicida inconsciente, né? Porque ele consumia carne de uma forma voraz. E quando ele estava aqui na minha casa, nos últimos dias, nos últimos tempos, ele foi reduzindo naturalmente. Ele, inclusive, falou com meu esposo. Eu só fiquei sabendo disso depois que ele faleceu. Porque se ele estava com câncer no intestino. E eu falava com ele, assim, às vezes minha consciência até pesa, porque eu não falava por mal, né, com má vontade. Eu falava com ele, pai, cuidado com câncer no intestino, carne demais dá câncer no intestino, o senhor já não é tão jovem, o senhor tem que tomar cuidado. E ele falava comigo, ria e falava assim, se eu vou morrer, eu quero morrer feliz. E aí, quando ele descobriu, né, ele falou com meu esposo, que ele nunca se arrependeu tanto de não ter me ouvido, e que ele, se pudesse voltar no tempo, né, que ele teria feito bem diferente. Então, assim, mesmo nos momentos finais, nos últimos tempos, ele tomou consciência de que um ato, né, inconsequente dele, de alguma forma, o prejudicou. E ele diminuiu, praticamente estava comendo quase que legumes, seguindo à risca todo, sabe, o que o médico falava e trazia. E assim, o Ezequiel, depois conversando, depois meu pai faleceu, ele falou comigo que meu pai falava que tudo que a gente conversou foi o que mais auxiliou ele no período do desencarne. Então, assim, acho que a gente não deve menosprezar, sabe, nenhum tipo de informação que a gente possa passar, porque muitas vezes a gente acha que aquilo ali não pode estar tendo eco, mas a semente, ela está de alguma forma plantada, e em algum momento ela vai florescer, sabe? Então, assim, na minha percepção, eu tive um exemplo muito claro. E aí eu perguntei para o Ezequiel se ele, né, se ele estava como um suicida, e o Ezequiel falou comigo que não. E que principalmente, porque ele era uma pessoa que, além de qualquer coisa, ele tinha um coração, e ele era um cristão, na verdade, né, extremamente fiel pelas atitudes. Ele realmente foi a vida inteira, apesar de, né, de ter 1 milhão de defeitos, de ter todas as limitações que ele tinha, né, diante de várias situações, mas ele tinha um coração muito bondoso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não pode, muitas vezes, menosprezar realmente qualquer informação e possibilidade que a gente tenha de passar algum ensinamento. Eu acho que isso é o que é mais importante, né? Vocês estão lançando as sementinhas. E imagino que o solo talvez não esteja tão fértil, mas em algum momento vai germinar, né? Eu tenho muito isso comigo. Não sei se mais alguém quer acrescentar. O usuário convidado levantou a mão, depois a Ana. É você, Isabel, que levantou a mão? Alguém levantou a mão aí, gente. Pode falar, porque senão... Oi, pessoal. Acho que é a Isabel que levantou a mão. Oi, Bel. Quer falar, Ana, enquanto ela não consegue? Sim, é só porque isso que a Andrea está falando, tem um livro que eu estou lendo que me bateu bem forte isso, que a gente está precisando desconstruir a ideia de que a pessoa precisa estar em alguma religião para a gente achar que essa pessoa tem o coração cristão, né?
Tem até uma fala no livro do Francisco de Assis, que ele fala, quando ele está conversando com o Papa, ele fala que surgiu a doutrina espírita como sendo a consoladora prometida entre as duas poderosas correntes de princípios. E mais adiante ele fala assim: mesmo os dirigentes dessas religiões não se encontram bastante evoluídos no sentido de entender e respeitarem os direitos de consciência dos outros. Então, que a gente talvez precise desprender um pouquinho mais, porque às vezes mesmo a gente no espiritismo, a gente tende a achar, né, que os católicos estão errados, que os evangélicos vão demais, e o Ezequiel e muitos outros não cansam de bater na tecla com a gente, né, de que casa bem, o Ezequiel sempre fala casa bem dirigida. Ele nunca disse casa espírita bem dirigida. Casa bem dirigida, porque aonde Deus está, aonde tem o conteúdo de Deus, Deus ali está, né? Então, isso que a André está falando, eu acho importante, assim, da gente desprender um pouco esse olhar, né? Que só a nossa religião, por ser a consoladora, que guarda a verdade, né? Acho que... Você conseguiu voltar, Isabel? Eu voltei, vocês estão me escutando? Agora sim. É o seguinte, até a respeito desse questionamento do Paulo, né? Que ele voltou na questão do Dimas, e que eles falam que o Dimas, no campo particular, não tinha se preparado, que não tinha preparado a família. Aí eu fiquei pensando assim, o que é você se preparar no seu campo particular, né? Então, acho que é você estar pronto para o que vier, né? Mas o que seria realmente você preparar a família? Porque não está em você, né? Você não controla o outro. Você não... Então, o que seria isso? Porque eu fico pensando, por exemplo, né? Estava ouvindo a Andréa comentando aí, meu pai é uma pessoa que, para ele olha né, a morte, que a gente, né, fala desencarne, mas ele olha a morte como uma coisa natural. Ele fala o seguinte: eu quero viver. Enquanto eu viver, eu estou aqui e vou querer continuar vivendo. Agora, o dia que Deus me chamar, é essa hora mesmo. E ele vê de uma forma tranquila. Ele passa isso para a gente, mas eu tenho a impressão que o dia que ele desencarnar, eu não sei com o meu conhecimento, que eu não consigo medir, porque eu ainda não passei por essa situação. Mas eu acho que minhas irmãs, por exemplo, entrariam em desespero. Então, eu fico pensando assim, o que é você preparar a família? Isso para mim, entendeu? Ficou confuso. Eu não sei assim vocês. O que eu percebo é o seguinte, né? No exemplo do Dimas aí, no caso, a família seria a família dele, assim, esposa e filhos, que eu entendi, né? Não é a família como um todo. É lógico que a gente aprende que o que vale mais às vezes são os exemplos do que às vezes as palavras, né? Então todos eles, tanto o Fábio quanto o Dimas, eles foram exemplos para a família, na minha opinião, pelo que eu estudei. Acho que talvez a falha do Dimas seria, sei lá, talvez ter preparado a família sobre a questão da morte, pelo que eu entendi, né? No caso, assim, por exemplo, a família ficou muito desesperada e isso desestabilizou ele, entendeu? Já a família do Fábio, não. Parece que ele preparou mais nesse sentido. Tipo assim, como é que seria o pós-morte? Então a família ficou mais equilibrada. Então acho que talvez o que falta mais para as pessoas seria esse tipo de equilíbrio. Não sei se eu estou falando bobagem. O que vocês acham? Eu acho que preparar a família, eu entendo por dois aspectos. Primeiro, você se tirar como aquele pilar, né? Aquela pessoa centralizadora, né? Ensinar as pessoas a terem autonomia. Por exemplo, a minha mãe, ela tem a tendência de ser uma pessoa mais centralizadora, né? Ela tem a necessidade das pessoas dependerem dela. Mas ela também me ensinou a me virar para o lado de cá. Então eu acho que tem isso, porque quando você tira essa pessoa, né, que essa pessoa volta para casa maior, desequilibra um grupo de pessoas, né, porque todo mundo dependia e ninguém aprendeu a fazer algumas coisas. E eu entendo que o segundo ponto é isso que você falou, Wilker, de preparar, né, para que aqui não é a casa da gente, né, a gente está voltando para lá, então
Não tem morte, só tem um véu separando, e daqui a pouco a gente, quando acabar nosso momento na escola, a gente volta também. Então eu entendo por esses dois pontos. Sim. No caso do Fábio, acho que ele tem um diálogo com a esposa dele, né? Acho que o Vicente, até no início do nosso estudo, acho que falou para a gente tocar nesse assunto, André. Falar um pouco mais aí sobre o diálogo dele com a esposa. Acho que é Ah, importante. ok. Ah, tá. A gente falou semana passada, mas eu vou voltar aqui. Eu concordo com a Ana, até com ele que falou. Eu acho que, na verdade, a gente, né, preparar, eu acho que como eu disse, que sejam lançando sementes, né? Ou seja, a gente tem que fazer com que as pessoas percebam, como a própria Ana falou, que ninguém realmente, né, pode ser considerado como insubstituível. Não que alguém vá ser insubstituível, né? Mas a gente precisa aprender a caminhar independente das pessoas. Eu acho que muitas vezes, muitos pais tornam os filhos extremamente dependentes. Acham que estão fazendo uma grande vantagem, né? Ou seja, os filhos não conseguem respirar porque os pais já estão ali trazendo o oxigênio, sabe? Um exemplo assim bem esdrúxulo, mas eu acho que mostra bem. Infelizmente, hoje em dia, então, muitos pais trocam a falta de tempo com excesso de zelo, né? E às vezes criam, muitas vezes, os filhos numa redoma de vidro. Então, assim, as crianças não sabem realmente, não só crianças, mas a gente vê adolescentes e adultos que não conseguem, sabe, agir sem pedir bênção. Eu estou falando assim, no termo bem literal, mas acontece muitas vezes, né? A gente vê pessoas extremamente dependentes, ou de uma opinião, né? Às vezes elas não conseguem tomar decisões sozinhas. Então, você imagina, se tudo gira em torno de alguém numa família, por mais que a gente saiba, né, os nossos pais são, sim, nossas referências, e isso é extremamente válido, mas não podem ser bengalas, né? E muitas vezes a gente tem criado os filhos, eu não tenho filhos, mas eu vejo, né, por conhecidos e parentes, muitas vezes, que não conseguem realmente respirar sozinhos, que tudo precisam pedir arrego, né? A palavra, infelizmente, eu acho que é essa. Então, eu acho que isso também é uma forma da gente preparar a família, para que as pessoas sejam independentes, né? Tem aquela frase que se diz: a gente cria filho não é para gente, é para a vida. Mas para a vida quer dizer para lidar com as dificuldades, para lidar com as situações que a vida nos traz, né? Tanto para o aprendizado quanto para o próprio crescimento daquela pessoa. Senão a gente caminha pelo outro e não deixa o outro crescer. Eu acho que esse é um dos pontos que não tem a ver com a religião somente, né? Mas tem a ver com a própria condução da vida, né? Do próprio crescimento de cada um de nós. Que às vezes a gente tolhe o outro por querer fazer demais e ajudar demais. Eu acho que isso também é um ponto muito perigoso. Os pais precisam tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente está vendo crianças de 50 anos de idade, 40 anos de idade, 30 anos de idade, mas que, né, a maturidade não chegou até essa idade, porque muitas vezes os pais, né, cercearam tanto, colocaram numa redoma tão grande, que ele não teve como lidar com a vida, né, e aí quando tem que lidar com alguma dificuldade, ou mesmo com a perda, a pessoa fica desorientada. Eu acho que isso também é um ponto importante, né? Além da possibilidade, quando a gente tem, de passar alguma mensagem, né, de algum ensinamento que para nós é tão caro e nos fez tão bem, né? A gente também, sempre que possível, eu acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, trazer, né, para conhecer. Criança é mais fácil, porque os pais ainda têm um domínio maior, né? Então tem uma facilidade maior de um diálogo, então acho que fica muito mais fácil. Quando, à medida que o tempo vai se passando, isso vai ficando mais
difícil, mas também não quer dizer que seja impossível, né? De se conseguir algo nesse sentido. Mas alguém quer falar? Eu vou voltar aqui para o diálogo de Fábio com a esposa. Se alguém quiser complementar, gente, acrescentar, fica à vontade. Isabel, você está aí, Isabel? Estou aqui. Quer falar mais alguma Sim. coisa? Você fez a pergunta, você acha que ficou claro para você? Quer complementar com alguma coisa? Eu acho, só que não tem muito como a gente ensinar. A gente vai dando exemplo e vai, na verdade, treinar a questão do desapego, né? Então, isso que a Andrea falou mesmo de deixar os filhos seguirem a vida é uma forma de você prepará-los melhor, né? Agora, acho que não existe uma maneira assim, a gente não tem como prever muito, né? Uma maneira assim, eu estou preparada para o desencarne de um ente. É difícil a gente pensar nisso, como é que você se prepara para isso, né? Acho que a questão, por mais que a gente tenha conhecimento, não sei, acho meio complicado. Eu acho que, na verdade, né, alguém estava falando, pode falar. Não pode falar, André. Tá tranquilo. Não, eu só ia falar que a gente, na verdade, a dor, ela nunca vai deixar de nos, né, acometer, ela vai chegar e isso não tem jeito. Mas eu acho que o não desesperar, né? Como a gente viu no caso, por exemplo, do Dimas, que não só a família se desesperou, mas ele também ficou desesperado, né? Então, assim, não só ele que era espírito, que era um estudioso, mas além dele, a família. Então, criou-se, né, como a gente já falou, as algemas espirituais. E muitas vezes a gente se liga de uma forma muito prejudicial a quem, né, parte com esse tipo de atitude. Ou seja, a gente não consegue se desvencilhar, a saudade, ela vai existir, a dor, eu acho que a saudade, ela vai ser eterna, né? Até o reencontro é inevitável, e vai ser uma dor que eu falo que dilacera mesmo, e parece que a gente fica sem chão, mas a gente precisa saber, né, que é uma dor, mas que ela um dia vai ser, de alguma forma, eliminada, né? Com o reencontro. Eu sempre penso isso, né? E eu acho que sempre que a gente vier, quando a gente passar por isso, né, que a dor voltar de uma forma muito forte, acho que pensar, né, até no capítulo 17 tem uma frase muito bonita que o Dimas, né, que a esposa do Dimas, ela fala justamente isso, né? Que toda vez que a saudade bate forte, que ela pede a Deus que o Fábio esteja feliz, né? Ou seja, então é tentar esse tipo de desprendimento, né? Se a dor está sendo insuportável para a gente, para o outro também tá. Mas então vamos, né, vibrar por ele para que ele esteja bem e feliz, porque aí é a melhor forma que a gente vai ter de ajudá-lo, né? Não é deixando de sentir saudade, é deixando de ficar desesperado e né, não deixando que essa saudade nos impeça de continuar. Eu acho que isso é que é o mais difícil, mas cada um tem o seu processo de luto, né? Que a gente sabe que não é igual para ninguém, a gente tem que respeitar, porém a gente, né, precisa saber que não pode ser algo que nos consuma, né? Senão a gente adoece e adoece o outro que está lá no plano espiritual, né? Mesmo desencarnado. Mas alguém quer falar? Eu vou. Se alguém quiser falar, a gente abre o microfone, tá? E fica à vontade. Então o Wilker pediu para a gente voltar, né, no diálogo do Fábio com a sua esposa, né, e, na verdade, o que ele comenta, né, vou ler até uma frase que eu achei aqui que é muito bacana, que ele fala: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeite das suas esperanças. Você estará sempre viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida,
após fitar demoradamente os filhinhos, abduziu. A palavra apostólica do Evangelho conforta-nos e esclarece-nos, como se faz indispensável. Em breve tempo, reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Ou seja, né, e aí ele fala com a esposa que vai fazer de tudo, né, para auxiliá-la a encontrar alguém que continue, né, auxiliá-la com os filhos e com os cuidados da casa. E fala que mesmo, né, ela estando com outro, né, um outro parceiro, não quer dizer que ele vai deixar de amá-la e que ele vai, né, esquecê-la, que pelo contrário, ela vai estar de alguma forma auxiliando os dois do plano espiritual. E aqui fala, né, que preparando uma casinha para aguardá-los quando eles forem também. Então, assim, eu acho que a gente até já comentou isso aqui, eu acho que é de uma grandeza, de uma resignação e de desprendimento, e realmente é aquele amor ágape, né, que a gente fala, não é o amor, aquele amor que se apega, que se limita, né, a ter a pessoa como uma posse, né, é um amor realmente que liberta, né, ou seja, que é capaz de desejar que ela fique bem com outra pessoa, pelo tanto que ele a ama, né, então eu acho que mostra realmente toda essa capacidade de amar que a gente precisa aprender, né, que muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente vê que o próprio André Luiz, quando ele faleceu, quando ele estava no plano espiritual, que sua esposa, né, foi se casar novamente, ele ficou extremamente entristecido e desesperado, né? Então, eu acho que mostra realmente toda essa resignação, né? E esse desprendimento e o que é o verdadeiro amor, né? Que a gente ainda não tem a capacidade, muitas vezes, de entender, nem de sentir, né? E que o Fábio traz aqui de forma bem intensa para nos mostrar como a gente precisa trabalhar para conseguir chegar lá, né? Mais alguém quer falar, gente? Ou pode continuar? Mais alguma coisa, William, que Quer falar, Vicente? Que o Vicente pediu para estar nesse voltando. caso... Ah, o Vicente está aí? Tá. Ele havia pedido, né, para voltar. Tem um ponto aqui que eu acho que seria muito bom a gente... nessa fala que o Fábio tem com a esposa, ele diz assim, ó, em verdade não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Então, assim, a gente ouve muitos, às vezes há uma preocupação muito grande nossa, de encarnados, às vezes, por exemplo, vamos supor, no caso do homem, de deixar a mulher numa condição financeira boa, para que ela venha sobreviver e tudo mais. Mas, às vezes, se preocupou muito com o lado financeiro e esqueceu as questões espirituais, porque, conforme ele diz aqui, a felicidade é imorredora e a vida também. E, às vezes, a gente... por quantas vezes nós ouvimos os pais dizerem assim, eu preciso garantir o futuro dos meus filhos. E qual que é o futuro dos filhos, dos nossos filhos? Quando alguém pergunta aí sobre o Dimas, né, ele não se ocupou com o futuro dos filhos, não. Ele foi um trabalhador fiel, ele dedicou, ele trabalhou, mas ele não se ocupou com o futuro, conforme a gente entende. O futuro é sequência de vida, é sequência daquilo que nós semeamos. Inclusive ficou uma dúvida aí, o Dimas não fazia o culto do evangelho no lar. Não, não é só isso não. É a forma de você encaminhar a família para a vida. Tem um livro que diz assim, nossos filhos são espíritos. E esse livro é do Chico, e ele deixa muito claro que antes dos filhos serem filhos de homens, eles já eram filhos de Deus.
Então, assim, ninguém é dono disso. E na sequência aí, André, ele continua conversando com ela, que eu acho que foi um ponto muito interessante na fala dele, que eu acho que dá para a gente pensar. Ele diz assim, você, Mercedes, não temos obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte bendita de realizações. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Olha, ele fala de saudade edificante. E quase sempre o que nós fazemos aqui na Terra, quando um ente querido nosso desencarna, a nossa saudade, ela não é edificante, ela é sempre de revolta. Eu não estou falando que todo mundo é assim, mas uma grande maioria, o que a gente observa, né, é aquele apego excessivamente material. E aí ele continua, né? Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. Isso aí. Não, perfeito, Vicente. Esse ponto é realmente muito forte e importante mesmo. E é o que você falou, né? Mostra justamente a importância de se deixar a herança como os valores, né? Como herança, e não os bens materiais. E é um outro ponto que a gente se equivoca muito, né? Achando que o que tem que se deixar é justamente bens e não os valores, né? Que vão ser o que a gente vai realmente caminhar e crescer com eles, né? E eu me lembro que uma coisa que meu pai falava muito é: a maior herança que a gente pode deixar para vocês é o estudo, né? E a formação do caráter. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com isso, né? O estudo, na verdade, tem a ver não só com a questão da intelectualidade, mas eu acho que tem a ver com a própria religiosidade, espiritualidade, né? Como cada família a vê. Eu até mandei um vídeo essa semana, não sei se vocês viram, sobre uma africana, e ela fala sobre Deus, né? Que a gente precisa realmente, muitas vezes, mudar esse conceito de achar que o outro tem que ver o nosso Deus como o mais adequado, o mais correto, né? E, como a gente já falou várias vezes, a humanidade, ela é extremamente diversa, né? A gente tem vários tipos de crenças, várias religiões, várias espiritualidades, e hoje, né, a ciência já nos mostra, por exemplo, que os indígenas, que foram considerados, né, na doutrina como selvagens, na verdade, muitas vezes era um termo que foi usado de forma errada, né? Porque já estão descobrindo cidades gigantescas na Amazônia andina, né? E cidades assim com nível de conhecimento, como nos próprios Andes, né? Eles tinham conhecimentos de arquitetura, de astronomia, de engenharia, né, extremamente avançados, e foram considerados como selvagens. Então, assim, a gente precisa muitas vezes se atualizar, né, e rever esses nossos conceitos também do que é, né, o correto, o certo e o que vai nos levar a um caminho. Acho que os caminhos são vários, né? Deus, ele não está simplesmente ligado a... E ela fala que Deus não quer dizer que ele seja cristão, né? Deus, na verdade, a gente acredita que o Cristo veio para nos mostrar um caminho, mas tem tantos outros que, né, para outros povos têm essa mesma característica e tiveram essa mesma importância, né? Então, acho que isso também é muito importante. Aí, na sequência aí, André, ele continua, né, que eu acho que também é bom a gente refletir sobre isso. Ele diz assim: por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão.
Se isso Sim. acontecer, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem o que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo efetivo. Eu acho que esse ponto aqui, quando a gente faz um comparativo entre o Fábio e o Dimas, é tudo o contrário na relação. Então, a construção da relação de Fábio e o esposo foi completamente diferenciada. Então, ele não permitiu, pela conversa dele, ele não permitiu que o ciúme viesse a atrapalhar o crescimento e a evolução da companheira. Porque ele pede, olha, se Jesus te mandar um irmão digno, então, não recuse. Ou seja, porque nós temos uma ideia ainda muito materialista de propriedade. Eu estou casado com A, B ou C, eu sou dono dele, ela é minha dona. Então, é o contrário do que o Fábio está colocando para nós. E que isso a gente precisa, sim, de pensar, de refletir, porque, primeiro, para nós que somos casados, nós vamos ter que partir uma hora. Quem for primeiro, o outro fica. Em quais condições o outro fica? Então, assim, qual que é a projeção do mundo espiritual para isso? Então, isso a gente tem que refletir, sim. Vicente, Verdade. posso só fazer uma pergunta aqui? Nesse caso aí, tanto do Dimas quanto do Fábio, acho que no caso, o casamento dos dois, digamos assim, as companheiras não seriam, companheira não, a família de uma maneira geral, não fez objeção ao seu trabalho, né, com relação à espiritualidade. Mas nem sempre é assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, Chico Xavier, ele ficou numa família e tinha tudo contra, né? Ele teve que ir lá, dizer assim, remar contra a maré, né? A própria família, uma família muito... fazia muita oposição. No caso deles aí, pelo que a gente estudou nos dois livros, não tiveram tanto problema. Então, só que um seguiu um caminho um pouquinho mais correto do que o outro. E nesses casos, por exemplo, tipo o Chico Xavier, que pega essas famílias, como é que prepara a família, como é que faz? Isso que é complicado, né? A diferença do Chico é que o Chico, a família dele não era só consanguínea. A família do Chico era a família universal, né? Talvez eu tenho o costume de dizer que o único homem que eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer aqui na Terra, e que era um homem amor, foi Chico Xavier. Não conheci mais nenhum, sabe? Então, assim, ele acabou vendo que ao longo do tempo que a verdadeira família não é a família consanguínea, é a família universal. E a família universal é imensa, né? Então, assim, no fundo, acabou que ele serviu de ponto de referência para todos os irmãos consanguíneos dele. Você vê que quando o Chico passa pelo desencarne, primeiro o desencarne da mãe, depois vem o desencarne do irmão, que ele próprio, né, ele já tinha um determinado conhecimento, e ele foi muito criticado, porque se ele era um médium que tinha uma ligação tão grande com a espiritualidade, por que a espiritualidade não pôde fazer um trabalho e curar o irmão dele na situação em que ele se encontrava? Então, olha que interessante. É porque tem uma ideia, a ideia que tem é o seguinte: se eu trabalho com Ezequiel, e o Ezequiel é um espírito que ele pode um monte de coisas, então ele vai poder fazer tudo a meu favor. De maneira alguma, não tem isso não. A gente precisa entender isso, é o seguinte: cada um de nós a gente está na Terra como escola e a gente precisa passar pelo aprendizado aqui. Então, assim, o que eu vejo, sabe, Wilker, é que nós ainda somos muito pela palavra e menos pelos exemplos. Então, quantas vezes, a André acabou de citar o caso do pai dela, né? Mas ela jamais vai esquecer dos grandes exemplos que o pai deixou. Ela falou: meu pai tinha 1 milhão de defeitos, mas as qualidades dele sobrepunham
todos os defeitos. Então, para Deus, conforme diz a espiritualidade, o que interessa é o bem que se faz, né? Então, você pega, por exemplo, eu fico vendo lá o seu filho, né, o senhor de Claro, a importância dele estar ali participando dos trabalhos, dele estar observando, e você vê aquela vontade dele de servir, de fazer alguma coisa, né? Então, você pega, por exemplo, cara, isso é a formação moral e espiritual dele está toda ali. Ali é que ele está vendo realmente a grandeza da vida. Então, puxa vida, o que você fez pelo seu filho? Então, é isso que interessa. Agora, quando ele caminhar com as próprias pernas, o que ele vai fazer ou deixar de fazer é uma liberdade dele. Olha, quantas vezes eu escuto dos meus filhos aqui dizendo: não, eu não sou espírita, eu não acredito no mundo espiritual do jeito que você fala e tal. Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas um dia, quando eles atingirem a maturidade, tudo vai mudar. Porque é na maturidade que você fica lento, é na maturidade que você tem tempo para pensar, você tem tempo, né, a oportunidade de refletir sobre tudo. É onde você mais questiona, onde você mais faz um comparativo entre a vida física e a vida espiritual. E aí as respostas, aquilo que foi semeado lá atrás, começa a germinar. Por quê? Para se germinar não basta só a terra, precisa da água também. É isso aí. Beleza. Podemos continuar? Sim, Né, pode. como o Vicente bem trouxe, né? Obrigada, Vicente, foi excelente você ter colocado essas partes realmente que eu não tinha me atentado realmente a tanta importância e foi muito bom. E aí, né, a gente está realmente no finalzinho do desencarne do Dimas. Na verdade, ele já foi desligado, né? E o pai que estava auxiliando durante todo o processo, nós vamos ver mais um exemplo de realmente resignação e desprendimento, né? Que o pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado um beijo repassado de amor e o entregou a Jerônimo, né? E disse: não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora à recordação do passado. Vou encontrá-lo mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Ou seja, que pai, né, que imagino que tenha tanto tempo que não visse, né, o filho, que não vai querer dar um abraço, querer que o filho reconheça, né? Mas muito mais do que pensar nele próprio, né, e de realmente matar esse desejo, ele se preocupou em que o filho ficasse bem, em que o filho fosse conduzido, né, que ele ficaria ali cuidando dos despojos, né, para evitar que aqueles últimos resíduos vitais que ainda se encontrassem, né, no corpo, não fossem utilizados por alguma entidade, né, que se aproveitasse desse processo. Então, acho que também, assim, é de uma delicadeza e de uma, né, abnegação, assim, surpreendentes, né, porque... André, Oi? um ponto que chama a atenção nossa também nessa passagem aí é o total desapego do pai. Sim, é isso mesmo. Porque a gente é o contrário, né? Uhum. A gente tem uma ideia, por exemplo, eu tenho certeza que você tem uma grande vontade de poder dialogar, né, diretamente com seu pai ou outros entes queridos que já conviveram com você. E no caso do pai dele aí, ele está demonstrando um total desapego, ou seja, eu amo esse filho, mas tem que seguir o que está, vamos dizer assim, nas leis divinas, né? Tem que cumprir a minha obrigação, né, ou seja, tem que fazer o que for melhor para ele, né, e não para o meu desejo, como eu disse, né, ou seja, realmente
é um desprendimento total, né? Ou seja, estou aqui saudoso, mas já estou feliz de ter auxiliado e vou encontrá-lo em outro momento, né? Talvez a maioria de nós se apegasse, né? Até emocionados e não quisesse nem pensar no que, né, fosse mais importante, além daquele momento realmente do reencontro. Mais um exemplo, né, para nós de trabalho realmente no bem, né? E aí fala que assistente agradeceu emocionado e partimos conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado, que era o próprio corpinho que era o próprio espírito do Fábio, né? E enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e observando o Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão, que subia vitorioso da terra. Então, assim, acho que é um exemplo realmente cristão, né, de como agir diante do que o Cristo nos ensina, né, e nos mostra o tempo inteiro. E tem até uma frase de São Francisco, que eu não vou me lembrar assim com detalhes, mas ela fala, viva o Evangelho e, se precisar, utilize-se de palavras, é algo mais ou menos assim, né, ou seja, se for necessário, você utilize de algumas palavras, mas o mais importante são as suas próprias atitudes, né? E eu acho que o Fábio nos traz muito esse exemplo, né? Ou seja, às vezes ele podia não ser um homem de muita intelectualidade, de não ser, né, uma pessoa que tivesse o dom da fala, mas o exemplo vivo que ele foi é que realmente fez toda a diferença, né, para os filhos e para a sua família. E aqui uma frase que eu acho bacana, de Emmanuel, para finalizar, que fala que tristeza não se harmoniza com quem serve no bem de todos, né, ou seja, mostra justamente que, apesar de tudo, o Dimas, né, ele agiu no bem muitas vezes, mas ele carregou uma tristeza enorme, né, com a sua partida, e deixou a família com uma tristeza também muito grande no coração. Então, para a gente pensar sempre nisso, né? A dor, ela vai fazer parte, a tristeza vai acontecer em alguns momentos, mas ela não pode fazer parte de nós, né? Nos consumir, nos adoecer, como ele disse, não se harmoniza com quem serve no bem de todos. Seria isso, gente. Se alguém quiser acrescentar, fique à vontade. Obrigada. Obrigado, André. A Ana quer falar aí, para a gente encerrar? Falar? Na verdade, é uma dúvida para o Vicente. Porque no Dimas, eles não trazem específico isso da fala do pai do Fábio, que é encobrir de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. Se eu, por exemplo, não tenho o amparo direto da espiritualidade, né, como Dimas e Fábio, e eu preciso me desligar de forma orgânica, e aí eu estou na casa de socorro. No caso do Dimas, houve a proteção, sim. Tanto é que quando a Fernanda mais o Paulo fizeram o estudo, quando eles chegam com o corpo dele no cemitério, um monte de espíritos que estavam nas grades da necrópole, né? Eles falam assim, olha, está chegando um corpo novo. E eles ficam atentos para poder buscar o resto de energia. A espiritualidade está ali para proteger e, inclusive, retirar o restante que ainda sobrava, né, com o desligamento do último ponto, mas para que eles não viessem. Tanto é que lá ele fala assim, foi extraído o restante da energia vital e devolvida à natureza. Então, acontece isso. Tá? Mas, por exemplo, se eu não tenho esse amparo e me desligo de forma orgânica e eu estou, por exemplo, em alguma casa de socorro, e essa energia ela é vampirizada, o espírito, ele
ele sente essa vampirização, tem algum prejuízo para o espírito? Tem sim. Tem sim. A gente até falou muito sobre esse assunto, o seguinte, e o que deixou muita dúvida ainda sobre o que é proteção e o que é protecionismo. Então, proteção é uma coisa, protecionismo é outra. E quando o desencarne, né, acontece num processo natural da biogenética, né, conforme ele fala, esse processo ele vai ser todo natural pela lei. Mesmo que haja a presença do mundo espiritual, de um espírito amigo e tal, ele não deve interferir no processo. Por quê? Porque você não fez jus a esse auxílio. Porque, assim, muito religioso pode dizer assim, ou muito espírita pode dizer assim, não, todo mundo tem proteção espiritual. Bom, todo mundo tem proteção. Mas você vai proteger de quê? Porque se você, numa visão humana, se você está protegendo alguém, você vai ferrar com o outro. E na realidade é o seguinte, será que Jesus só pensa em nós encarnados? Quer dizer que os desencarnados, que nós chamamos de obsessores, eles não merecem proteção? Eles têm também, mas essa proteção não é o protecionismo. André citou aí o caso dos pais, né, que hoje geram um protecionismo para o filho, não permitindo que ele ande com as próprias pernas. E isso não tem no mundo espiritual. Quantas vezes o Ezequiel diz assim, o maior problema de vocês, ao desencarnar e retornar ao mundo espiritual, é a disciplina. Porque vocês não se habituaram, não se prepararam, não se educaram na disciplina. E olha o que acontece. O Dimas foi indisciplinado, apesar de um trabalhador. O Fábio foi um trabalhador e um disciplinado. Olha como é que muda tudo. Um ficou mais materialista, né, em relação à família, o outro completamente desmaterializado, vamos assim dizer. Por quê? Porque a vida prossegue. Obrigada. Então, podemos dar como encerrado, André? Sim. Obrigada. Obrigado a você aí pela apresentação. Ô Vicente, para o próximo estudo, seria o capítulo 17, rogativa singular. Elizabeth. Betinho. A gente já está aí hoje, né? Está aí, né, Bel? Então, podemos encerrar hoje, né? Você pode fazer a prece para nós, Aline, por gentileza? Gente, vamos botar todo o microfone no mundo aí, que parece que está vindo um barulho muito forte. Então, vamos agradecer ao Pai e ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, todo o amparo, toda a inspiração e todas as sugestões de mudanças, de renovação que eles nos fazem a cada dia, para que repensemos nossa forma de agir, de pensar, de falar, de ouvir, que os nossos sentimentos e as nossas ações sejam as expressões dessas mudanças. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, pessoal. Pode, tchau. Então, tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Oi. Posso fazer uma última pergunta? Pode. É o seguinte, que eu fico tocada com uma coisa. Antes eu achava que quando a gente desencarnar, a gente ia para o mundo espiritual e encontrar pessoas que a gente tem afinidade. Então, por exemplo, eu tenho um pai, uma mãe espiritual, eu achava que era isso, uma família, eu tenho um filho que é espiritual, ou o que não seja assim, mas eu tenho um grupo que eu tenho afinidade ali. E aí, à medida que eu vou estudando, eu vou vendo que os livros vão mostrando. Então, por exemplo, o Fábio
não chega lá, nem encontra com ninguém, assim. Por exemplo, a gente tem uma equipe amor. Aí eu desencarno, outra pessoa da equipe amor desencarna, outro desencarna. A gente não encontra lá, assim, entendeu? O que eu tô querendo dizer? Parece que cada um vai para um lado. Onde que tá? Então, aqui, ó. No desencarne do Dimas, é porque você esqueceu, ele cita, né, que o quarto estava cheio de amigos, de companheiros, que haviam sido beneficiados pelo trabalho do Dimas. Estava, inclusive, a presença de entes queridos, mas que o Jerônimo pediu que todos, por respeito ao Dimas, que estava numa posição não muito positiva, que saísse daquele ambiente que estava no quarto. Está lá. Ou seja, aquilo que você semeou na terra, você vai colher sim, ou aqui na terra ou no plano espiritual. O que a gente vê aí do Fábio, que ele relata aí, que na realidade o Fábio talvez nem precisaria de todo esse apoio. A gente tem um amigo que trabalhou aí no Maria Francisca, que ele chamava Célio. E o Célio era muito engraçado, sabe? Brigador, vivia brigando, mas um cara de um coração maravilhoso. E quando ele desencarna, depois ele veio e relatou que quando ele chegou no mundo espiritual, depois de um tempo lá, que ele encontrou com um monte de gente que veio visitá-lo. E que aí ele perguntou, mas eu não te conheço, eu nunca te vi. Ele falou assim, eu estive lá na reunião do Maria Francisca e você me ofereceu o corpo para que eu pudesse manifestar. E a partir de então, você me recebeu com tanto amor que eu melhorei. E eu sou grato ao que você fez por mim. Por isso nós viemos aqui para te acompanhar. E eram muitas pessoas. Inclusive o Célio, ele tinha muita facilidade de receber espíritos que conviveram com a droga. E ele relata também alguns companheiros da casa que já haviam desencarnado e que foram lá recebê-lo também. Mas então não você pode ficar tranquila, você não vai ficar o véu. Mas não eram pessoas que ele tinha uma ligação afetiva forte. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O Fábio tem o pai dele, mas olha, eu acabei de citar então, mas o pai vem, conversa, vai embora e cada um vai para o seu caminho. É assim. Mas, Isabel, é porque nós temos uma visão humana. Isso esse apego, esse costume que nós temos na Terra. Olha que interessante. Eu convivo muito pouco nas festas com os meus familiares. Por quê? Porque eu os respeito. Eles bebem muito, comem desregradamente carne, bebem desregradamente tudo quanto é tipo de álcool. Então, assim, para não constrangê-los, eu acabo não participando. Mas, quando surge qualquer doença, qualquer problema, qualquer dificuldade, estou junto com eles. Então, assim, nós temos um problema muito sério que a gente quer transferir para o mundo espiritual as mesmas coisas que a gente vive aqui na Terra a nível de família consanguínea. E é diferente, sabe por quê? Você imagina, por exemplo, quantos pedidos se faz a Jesus por dia? São milhões. Esses pedidos têm que ser analisados. Quem que analisa eles? Observamos que todas as vezes que André Luiz, no início, descia até a Terra, o que acontecia? Ele tinha autorização para ir na casa da esposa, né, que ficou na Terra, por tempo limitado. Então, ele não ia a hora que ele queria, não, porque eles têm disciplina. E de mais a mais é o seguinte, os vínculos materiais, às vezes a gente tem o costume de dizer assim, por exemplo, o Célio viveu na Terra, para a Terra o Célio morreu. E realmente o Célio morreu para a Terra. Mas o espírito não vai morrer jamais. Por quê? Porque ele construiu uma história. E a nossa vida é um livro que nós estamos escrevendo. E a gente não para de escrever esse livro. Então, assim, essa ideia, sabe? Você chegou, nós vamos fazer uma festa aqui, vamos tomar muita cerveja, vamos matar um porquinho aqui para a gente comer e para a gente comemorar. Isso aí não vai acontecer, não. Tá? Observe.
Aproveitar o finalzinho aí, porque eu lembrei aqui, o que a gente deve entender de ao trabalhador o salário? O que a gente deve entender de salário? Ó, quem explicou isso para nós com muita claridade foi o Ezequiel. Ele diz o seguinte: trabalho é tudo aquilo que exige de nós, é tudo aquilo que exige esforço de cada um de nós. Então, por exemplo, quando você está ensinando uma criança, você está ensinando um adulto, você está exemplificando. Então, em todos os aspectos da vida, tudo que você está fazendo e que exige esforço de você, para Deus representa trabalho. Então, trabalho não é só distribuição de cesta básica, não é só visita a doente, não é só ir no asilo, não é só distribuir marmita na rua, não. O trabalho ele é muito mais amplo. Você imagina o trabalho que uma mãe tem com o filho, a dedicação que ela tem que ter com aquela criança durante os primeiros anos de vida. Você quer trabalho mais árduo do que isso? Né? Enquanto que, às vezes, nós, os homens, ficamos mais para a conquista do financeiro, para manter o lar, mas a questão moral, que é a questão da edificação do filho, é muito maior. Então, a nível de trabalho, a realização da mãe é muito maior, é muito mais superior do que a do homem. E o salário? O Ezequiel até comenta os salários são créditos. pensamento. São créditos que você adquire e que você pode gastar durante a sua vida. Então, para Deus, o que importa é sempre o bem que nós fazemos. Então, esse é o salário. Assim como no mundo espiritual, a gente cita como referência nosso lá, você tem o bônus horas. O bônus horas são as horas trabalhadas a favor do outro, não aquela que para o seu próprio sustento. Porque você tem, por exemplo, você está lá no seu serviço, e no seu serviço surgem problemas, e que vai exigir de você paciência, tolerância e tudo mais. A partir do momento em que você age dessa maneira, você está trabalhando. Porque exige esforço de sua parte. Entendi. Tá certo? Obrigado. Alô. Isso aí, boa noite, gente. Boa noite, gente. Alô. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, gente. Boa noite.